Ele deu um passo que ninguém esperava. Revelou a verdade sobre nosso amor. Um choque que abalou a todos, mas trouxe liberdade. A exposição nos libertou, mas também nos colocou contra o mundo. Esta é a história de como um momento de conexão mudou tudo, provando que ser quem somos é a maior vitória. Eu sou João, 28 anos, jogador de futebol de Lisboa. Desde criança, sonhava em brilhar na Primeira Liga, ser um nome gritado pelos adeptos do Benfica. Os campos eram minha casa, os troféus, minha certeza. Eu vivia para o jogo. Cada passe, cada drible, cada golo era quem eu era. Até aquele dia em Porto. Num jogo decisivo, senti um estalo no joelho enquanto corria com a bola. A dor rasgou meu corpo e caí no relvado, o estádio girando à minha volta. O diagnóstico veio como um murro. Rotura do ligamento cruzado anterior. Recuperação incerta, meses de reabilitação e a pior parte, uma chance real de nunca mais jogar profissionalmente. A notícia foi um golpe. O futebol não era só meu trabalho, era minha identidade. Sem ele, quem era eu? As noites tornaram-se longas, com pensamentos que me sufocavam. Minha família em Lisboa tentou ajudar. Vais voltar, João, tens força, dizia meu pai, mas as palavras não preenchiam o vazio. Meus amigos, colegas de equipa, começaram a se afastar, como se minha lesão fosse uma fraqueza que não entendiam. A depressão começou a rondar, um peso que eu não sabia carregar. Precisava de algo, qualquer coisa, para me tirar daquele buraco. Decidi procurar uma clínica de reabilitação desportiva em Lisboa, conhecida por ajudar atletas a regressar aos campos. Era minha última esperança. Cheguei lá com um misto de desespero e determinação. Enquanto aguardava na recepção, vi atletas de todas as idades, cada um lutando contra suas próprias batalhas. Havia algo inspirador naquele lugar, mas eu ainda me sentia perdido. Foi então que ele entrou na minha vida. Miguel, o fisioterapeuta, aproximou-se com um aperto de mão firme e um olhar que parecia enxergar além da minha lesão. João, prazer em te conhecer. Vamos trabalhar juntos para te colocar de volta ao jogo, disse ele, com uma voz calma, mas cheia de convicção. Havia algo naquela confiança que me fez querer acreditar. Ele me levou a uma sala de fisioterapia e começou a avaliar meu joelho, explicando cada movimento com paciência. Não era só profissionalismo, era como se ele entendesse o que eu estava a sentir, o medo de perder quem eu era. Enquanto ele manipulava meu joelho, conversamos. Falei sobre o futebol, sobre como cada jogo era uma batalha que eu amava vencer. Ele ouviu, fez perguntas, e pela primeira vez em semanas, senti que alguém realmente me via. Mas havia algo mais. Durante a sessão, nossos olhares cruzaram-se por um segundo a mais do que o normal. Meu coração acelerou, e eu não sabia por quê. Era como se uma faísca tivesse surgido, algo que eu não podia nomear, mas que me assustava e atraía ao mesmo tempo. As sessões continuaram, e Miguel tornou-se o ponto alto dos meus dias. Ele não era apenas um fisioterapeuta, era alguém que me fazia querer lutar, não só pelo futebol, mas por mim mesmo. Começamos a falar mais, além das lesões e dos exercícios. Ele contou-me sobre outros pacientes, histórias de superação, e eu abri-me sobre meus medos. Às vezes, sinto que sem o futebol, não sou nada. Confessei numa tarde, enquanto ele ajustava minha perna numa máquina de fortalecimento. Ele parou, olhou-me nos olhos e disse: João, tu és muito mais do que o futebol. Só precisas de descobrir isso. Essas palavras ficaram comigo. Mas, à medida que nos aproximávamos, comecei a notar algo que não podia ignorar. Havia uma tensão no ar, algo que ia além da amizade ou do profissionalismo. Durante um exercício de alongamento, nossos corpos ficaram mais próximos do que o necessário. Senti um calor subir pelo meu peito, e por um instante, nossos olhares fixaram-se. Ele desviou os olhos rapidamente, mas eu sabia que ele também tinha sentido.
Era como se estivéssemos à beira de algo perigoso, algo que eu nunca tinha enfrentado. Em Lisboa, onde as tradições ainda pesam, eu sabia que o que estava a sentir não seria facilmente aceite. Minha família, católica e conservadora, sempre deixou claro o que esperava de mim: sucesso, casamento, uma vida normal. Nunca falei sobre o que realmente sentia, nem comigo mesmo. Mas com Miguel, aquelas barreiras começaram a ruir. Ele também parecia carregar um peso, uma história que não contava. Às vezes, é difícil ser quem somos, disse ele uma vez, quase como um sussurro, enquanto terminávamos uma sessão. Eu quis perguntar mais, mas algo me travou. O medo, talvez. As semanas passaram, e a clínica tornou-se meu refúgio. Não era só a recuperação física, era a forma como Miguel me fazia sentir vivo. Mas a tensão crescia. Uma tarde, enquanto ele me ajudava a levantar da maca, nossos dedos tocaram-se por acidente. O toque foi como um choque elétrico, e nenhum de nós se afastou imediatamente. Temos de ter cuidado, João, disse ele, com um tom que misturava alerta e algo mais profundo. Eu assenti, mas no fundo sabia que estávamos a caminhar para algo inevitável. Então, aconteceu. Numa sessão tardia, quando a clínica estava quase vazia, estávamos a conversar sobre nada em particular. Ele riu de uma piada minha, e o som da sua risada fez algo em mim desabar. Sem pensar, aproximei-me. Ele não recuou. Nossos rostos ficaram a centímetros um do outro, e por um momento, o mundo parou. João, isto é arriscado, murmurou ele, mas seus olhos diziam outra coisa. Foi aí que nos aproximamos ainda mais, e tudo mudou. Não houve palavras, apenas a certeza de que estávamos a cruzar uma linha da qual não havia volta. Mas o mundo não para. Na manhã seguinte, enquanto saía da clínica, vi a diretora, Senhora Maria, a observar-nos de longe. O olhar dela era frio, como se soubesse mais do que dizia. Meu estômago revirou-se. Sabia que estávamos em apuros. A clínica tinha regras claras. Relações entre funcionários e pacientes eram proibidas. E em Portugal, onde as aparências ainda importam, a verdade sobre nós poderia custar caro. Minha carreira, a reputação de Miguel, tudo estava em jogo. O que começou como uma faísca, agora ameaçava incendiar nossas vidas. Eu não sabia como lidar com isso. Parte de mim queria fugir, fingir que nada acontecera. Mas outra parte, a que se sentia viva com Miguel, recusava-se a recuar. Estávamos presos entre o que sentíamos e o que o mundo esperava de nós. E, enquanto saía da clínica naquele dia, com o coração a mil, percebi que o verdadeiro jogo estava apenas a começar. Ele sussurrou uma verdade que mudou tudo. Não podemos mais ignorar isso. Esse momento de honestidade aprofundou nossa ligação, mas também acendeu um fogo de dúvidas. Foi o início de uma conexão que nos fortalecia, provando que o apoio mútuo pode curar mais do que qualquer terapia. As sessões com Miguel continuaram, e cada uma delas me puxava para mais perto dele. Não era só a reabilitação física, era como se ele estivesse a consertar algo quebrado dentro de mim. Eu chegava cedo, ansioso para aqueles minutos em que podíamos falar além dos exercícios. Como está o joelho hoje? Perguntava ele, mas logo passávamos para conversas sobre a vida. Eu contava sobre as pressões da carreira, o medo de falhar perante a família. Ele ouvia e respondia com histórias suas, desafios que tinha enfrentado, momentos em que duvidara de si mesmo. Às vezes, o maior obstáculo é o que carregamos no peito, disse ele uma vez, enquanto me ajudava a equilibrar numa bola de exercícios. Essa proximidade crescia rápido. Num dia, durante um alongamento, ele ajustou minha postura, e o toque durou 1 segundo a mais. Meu pulso acelerou, e eu vi nos olhos dele que sentia o mesmo. Não dissemos nada, mas a partir daí, as sessões ganharam uma camada nova. Começamos a trocar mensagens fora da clínica. Boa sorte no treino de amanhã, escrevi a ele, e eu respondia com algo simples, mas que mantinha a conexão viva.
Era como se estivéssemos a construir algo em segredo, algo que me motivava mais do que o sonho de voltar aos campos. Mas as dúvidas começaram a surgir. Em Lisboa, onde as expectativas sociais pesam, eu questionava se isso era certo. Minha família ligava constantemente. João, estás a recuperar? Precisamos de ti forte, dizia minha mãe, sem saber do que realmente se passava. Eu evitava detalhes, mas o peso aumentava. Miguel também parecia dividido. Temos de ser cuidadosos, confessou ele numa sessão, enquanto trabalhávamos no fortalecimento muscular. Há regras aqui e fora também. Eu assenti, mas no fundo queria mais. Queria explorar essa ligação sem medos. A tensão escalou numa tarde chuvosa. Estávamos sozinhos na sala, e após o exercício, sentamo-nos para uma pausa. Falei sobre como o futebol me definia, mas agora via que havia mais na vida. Ele concordou. Eu também aprendi isso. Às vezes, uma conexão inesperada mostra-nos quem realmente somos. As palavras pairaram no ar, e impulsivamente estendi a mão para a dele. Ele não recuou. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. João, isto pode complicar tudo, murmurou ele, mas apertou minha mão com firmeza. A partir daí, nossas conversas tornaram-se mais profundas. Ele abriu-se sobre sua vida. Cresceu em Porto, lutou contra expectativas familiares semelhantes às minhas. Minha família queria que eu seguisse um caminho tradicional, mas eu escolhi ser quem sou, disse ele. Eu partilhei meus segredos, o medo de decepcionar os meus, a solidão que a lesão trouxera. Essas trocas nos uniam, mas também criavam conflitos internos. Eu começava a questionar minha identidade, o que queria além do futebol. Miguel era o catalisador, mas o risco crescia. Uma noite, após uma sessão intensa, ele convidou-me para um café rápido fora da clínica. Aceitei, coração aos saltos. Sentamo-nos num lugar discreto e falamos horas. Sinto que contigo posso ser eu mesmo, confessei. Ele sorriu. Eu também, João. Mas o mundo lá fora não facilita. Ali, percebemos que nossa ligação era mais do que apoio. Era algo que nos transformava. Mas ao voltar para casa, recebi uma mensagem da equipa. João, precisamos de atualizações. Estás focado? A pressão externa começava a invadir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Nas sessões, a proximidade aumentava. Toques acidentais, olhares que diziam o não dito. Mas o medo instalou-se. E se alguém descobrisse? A clínica tinha políticas rígidas, e minha carreira dependia de uma imagem impecável. Miguel sentia o mesmo. Não quero perder o que construímos, mas também não quero arriscar tudo. Discutimos opções, mas nenhuma parecia perfeita. A tensão atingiu o pico quando, numa sessão, ele hesitou ao me tocar. João, talvez devêssemos recuar, sugeriu. Meu peito apertou. Não queria recuar, queria lutar por isso. Então, veio o momento decisivo. Numa conversa tardia, ele disse: não aguento mais fingir. Vamos enfrentar o que sentimos. Eu concordei, mas sabia que isso nos colocava no caminho de um conflito maior. A ligação aprofundava-se, mas as nuvens de problemas aproximavam-se. O que viria a seguir? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Miguel tinha mudado minha vida, e eu não podia voltar atrás. Ele descobriu nosso segredo e confrontou-nos. Isto acaba agora. Esse confronto abalou tudo, transformando nossa ligação em uma batalha contra o mundo. Foi o teste definitivo, provando que o verdadeiro apoio surge nos momentos de maior pressão. A senhora Maria, diretora da clínica, chamou-nos ao seu gabinete na manhã seguinte. Seu tom era seco. Vi o suficiente para saber que algo está errado. Meu estômago revirou-se. Miguel e eu trocamos olhares nervosos enquanto nos sentávamos. Ela não perdeu tempo. Relações entre funcionários e pacientes violam todas as regras. Isto pode destruir a reputação da clínica. Eu tentei defender. É só apoio mútuo, nada mais. Mas ela interrompeu. Apoio?
Isso é desculpa. Miguel, está suspenso até nova ordem. João, sugiro que procures outra clínica. O impacto foi imediato. Saímos dali atordoados. Miguel murmurou. Não esperava que fosse tão rápido. Eu sentia raiva e medo. Como continuar a recuperação sem ele? Pior, como lidar com o que sentíamos agora exposto? Liguei para minha família, mas hesitei em contar tudo. Meu pai atendeu. João, o que se passa? Parece extenso. Inventei uma desculpa sobre a lesão, mas o peso crescia. Amigos da equipa começaram a sussurrar. Ouvi rumores sobre ti na clínica. Cuidado com a imagem. A crise escalou em casa. Minha mãe ligou, preocupada. João, estás bem? A equipa diz que estás distraído. Eu desabei e contei parte da verdade. Conheci alguém que me ajuda, mas há problemas. Ela reagiu mal. Alguém? Isso não é hora para distrações. Pensa na família, na tradição. O tom dela feriu-me. Em Portugal, onde as normas sociais ainda ditam regras, sentia-me encurralado. Miguel enfrentava o mesmo. Sua família em Porto questionava a suspensão. Eles não entendem, disse ele numa chamada. Acham que é uma fase. Tentamos nos ver em segredo, num parque discreto. Não podemos parar agora, disse eu. Ele concordou, mas a tensão era palpável. E se perdermos tudo? Meu emprego, tua carreira? Discutimos planos, talvez mudar de clínica, mas isso significava separar-nos. A pressão aumentava com chamadas da equipa. João, o treinador quer atualizações. Estás pronto para voltar? Eu não estava, e o segredo pesava. O conflito atingiu o auge quando a senhora Maria enviou um e-mail oficial. Se continuarem, medidas drásticas serão tomadas. Miguel leu em voz alta, voz tremendo. Temos de escolher, disse ele. Eu respondi. Escolher? Isso não é justo. Brigamos pela primeira vez. Eu queria confrontar. Ele preferia cautela. João, pensa no futuro, insistiu. Saí dali frustrado, questionando tudo. Seria o fim? Mas no dia seguinte, algo mudou. Miguel ligou. Não aguento mais esconder. Vamos falar abertamente. Eu hesitei, mas concordei. Marcamos uma reunião com a diretora, mas antes, falei com minha família. Meu pai ouviu. Filho, se isso te faz bem, luta. Mas sê honesto. As palavras dele deram força, mas o medo permanecia. A crise nos testava, e o próximo passo definiria tudo. Ele anunciou para o mundo. Nosso apoio é real, e não vamos esconder. Essa declaração pública foi o ponto de virada, uma batalha aberta que nos uniu contra as adversidades. Foi a culminação de nossa força, provando que a verdade liberta mesmo no caos. Decidimos não recuar. Marcamos uma conferência de imprensa na clínica, convidando jornalistas do Expresso e Público. Meu coração batia forte enquanto subíamos ao palco improvisado. Miguel falou primeiro. Conhecemo-nos aqui, e o que começou como apoio tornou-se algo maior. Não violamos regras intencionalmente, mas não negaremos o que sentimos. Eu completei. Isso me ajudou a recuperar, não só o corpo, mas a alma. As perguntas choveram. E a família? A carreira? Respondemos com honestidade, mas o backlash veio rápido. Redes sociais explodiram. Comentários negativos misturavam-se a apoios. Traição às tradições, diziam alguns. Minha equipa ligou. João, isso afeta o grupo. Pensa bem. Perdi contratos de patrocínio, e Miguel confirmou a demissão definitiva. Estamos sozinhos agora, disse ele, voz baixa. Mas não estávamos. Lançamos a campanha O Amor Sem Fronteiras nas redes, pedindo histórias de superação. Pessoas responderam, atletas, famílias partilhando experiências semelhantes. O apoio crescia, mas o conflito intensificava-se. Minha família dividiu-se, mãe resistia, pai começava a ceder. Filho, se é o teu caminho, apoiamos, disse ele numa chamada tensa. Miguel enfrentava o mesmo com os seus. Encontramo-nos em segredo, planeando próximos passos, ações legais contra a clínica, entrevistas para espalhar a mensagem.
Mas uma ameaça surgiu. Um jornalista publicou detalhes distorcidos, acusando-nos de manipulação. Temos de contra-atacar. Insisti. Miguel hesitou. E se piorar? Discutimos, mas decidimos prosseguir. A culminação veio numa manifestação fora da clínica. Dezenas juntaram-se, com cartazes de apoio. A senhora Maria apareceu. Isto é inadmissível. Confrontamo-la publicamente. O que importa é o bem-estar, não regras rígidas. A imprensa capturou tudo, e o vídeo viralizou. Perdas aumentaram. Eu fui cortado da equipa reserva, mas ganhos também. Ofertas de coaching surgiram. Miguel recebeu propostas de outras clínicas. Juntos, enfrentamos o pico da crise, transformando dor em ação. No final do dia, exaustos, abraçamo-nos. Fizemos o certo, disse ele. Eu assenti, sabendo que a batalha nos fortalecera. O mundo mudava à nossa volta, e nós estávamos no centro. Ele olhou para mim e disse: vencemos porque fomos verdadeiros. Essa vitória final selou nossa jornada, transformando desafios em lições de aceitação. Foi o fim de uma era de medos, provando que o apoio mútuo e a honestidade constroem um futuro melhor. A campanha ganhou tração. Milhares partilharam histórias, pressionando a clínica. Dias depois, a senhora Maria recuou. Reconhecemos o erro. Miguel, estás reintegrado. Foi uma vitória amarga, mas real. Minha família reuniu-se em Lisboa. Pai abraçou-me, mãe admitiu. Errei em não te apoiar desde o início. As feridas curavam-se, e o apoio público crescia. Voltei aos treinos como treinador numa equipa juvenil em Porto, usando minha experiência para motivar jovens. Miguel continuou na clínica, agora com políticas mais inclusivas. Juntos, planeamos o futuro. Casamo-nos numa cerimônia simples, cercados por quem nos apoiava. A imprensa cobriu. Uma história de resiliência. Enfrentamos resquícios de oposição, mas o positivo prevalecia. Aprendemos que esconder-se enfraquece, enquanto a verdade fortalece. Hoje, inspiramos outros. Palestras sobre superação, onde partilhamos que o apoio mútuo vence barreiras. Se enfrentas desafios, lembra, sê honesto contigo mesmo. A aceitação vem com o tempo, e o amor, em qualquer forma, ilumina o caminho. Nossa jornada ensina que a persistência e a tolerância mudam vidas.